Da redação de jornal à agência própria, ela já fez de tudo um pouco. Com 15 anos de estrada, ela tem uma forte ligação com a comunicação na área da saúde. A convidada de hoje tem muitas histórias e boas dicas para compartilhar. Solta a vinheta! A nossa conversa de hoje é com uma jornalista, empreendedora e especialista em comunicação digital. Formada na graduação e pós-graduada pela Uninove, ela soma mais de uma década de experiência em diferentes frentes da comunicação, da redação jornalística à comunicação corporativa e digital. Começou a carreira nos bastidores do jornalismo impresso, onde atuou por 3 anos nos jornais Folha Metropolitana e Metronews, vivenciando de perto o dia a dia das redações e ganhando ritmo, apuração e olhar crítico. Também foi redatora no portal Minha Saúde Online e jornalista no Instituto Lado a Lado pela Vida, além de integrar a equipe de marketing da Unimed Guarulhos. Ao longo dos anos, consolidou sua atuação na área da saúde, com foco em estratégias de comunicação institucional, produção de conteúdo, endomarketing e gestão de canais digitais. Essa bagagem abriu caminho para a criação da Alerce Comunicação, sua própria agência voltada principalmente ao segmento da saúde. Profissional movida por iniciativa, proatividade e propósito, conectando informação, empatia e estratégia para comunicar com relevância. A jornalista Vanessa Silva é a convidada de hoje no LupaCast. Salve, salve, minha gente amiga, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LupaCast, o podcast da Lupa com Comunicação, onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com a Vanessa, eu queria lembrar você de seguir as redes sociais da Lupacom, as contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. Você também se inscrever no YouTube e no Spotify da Lupacom, que é por onde a gente transmite esse programa, acionar o sininho de notificações para ficar sabendo toda vez que tiver um novo episódio aqui no ar, tá bom? Mande sua crítica, sua sugestão de pauta, sua opinião é sempre muito importante para todos nós, tá bom? Vanessa, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, tô super honrada, assim, feliz e de verdade dá um quentinho no coração, né? Porque, gente, você foi meu chefe, então estar aqui batendo esse papo contigo quer dizer que eu tô trilhando, acho que no caminho certo, né? Então eu tô muito feliz e honrada, obrigada. Tá sim, obrigado a você. Queria começar pelo começo de tudo. Como é que você escolheu a profissão de jornalista? O que te levou a escolher essa profissão? Eu sempre amei muito jornal de televisão. Até hoje eu sou uma apaixonada por televisão. Então eu sempre gostava. Engraçado que minha avó sempre falava, quando é que eu vou te ver na Globo? Tadinha, não viu. Mas eu acho que foi a televisão, assim, o jornalismo de televisão. Eu sempre estudei de manhã, então eu me arrumava pra ir pra escola assistindo Bom Dia SP na época da Mariana Godoy. Nossa. E assim, eu sempre gostei. Acho que foi aí que despertou esse desejo do jornalismo. Legal. E depois que você fez a faculdade, como é que você começou na carreira? Você estagiou? Você terminou a faculdade depois e começou a trabalhar? Como é que foi esse início na carreira? Ele foi legal no comecinho que você falou que já fez de tudo um pouco, porque fazendo a retrospectiva, de fato, foi isso mesmo. Acho que eu só não trabalhei em rádio e televisão, mas eu acho que justamente o que te atraiu para a profissão. O que me atraiu que foi a televisão, Mas eu já fiz de tudo um pouquinho, assim. Então, como que começa a minha jornada? Fazer a faculdade, trabalhava numa empresa de leilão aqui em Guarulhos, Sodré Santoro, e trabalhei 6 anos lá, foi meu primeiro emprego, fiquei por 6 anos, mas já aí fui para a faculdade de jornalismo, né? Quando bateu 2 anos de faculdade, eu já sentia que eu tinha que buscar o estágio, porque toda aquela dificuldade, como é que eu vou me recolocar, né? Como é que eu vou me colocar no mercado? Então, saí dessa empresa, né? Me organizei e saí para procurar para começar a fazer estágio. E aí fiz o meu primeiro estágio em 2009 ou 10, na Folha Dirigida. Eu nem sei se tem ainda hoje esse jornal. É um jornal focado em concurso público. Né? E aí, qual que era o meu trabalho? Ler os editais. Era um trabalho muito chato. Tudo bem. Mas foi ali que tudo começou. De advogado, né? Ler o edital, transformar aquilo num lead, né? Quem, quando, onde, como e por quê. E depois vinha o edital na íntegra. Então, eu tinha que fazer aquelas chamadas atrativas para o pessoal engajar. Então, eu fiquei uns 2 meses ali. Aí, eu me lembro que eu tenho até hoje a minha matéria, que eu entrevistei o prefeito de Embu das Artes para falar de um concurso para professores. Aí, eu tenho lá impresso, com meu nominho. Foi a primeira matéria? Foi a primeira matéria, estagiária, com meu nominho lá. Nossa, era assim, realização de um sonho. Sim. Então, foi ali que eu comecei. Era na República, a redação desse jornal. E aí, eu sempre muito inquieta, assim, eu acho que até chegar na Alerce, assim, eu fui provando de muita coisa. E aí, comecei a procurar, então, o que eu tinha um hábito, que acho que até hoje é uma coisa, assim, bacana.
eu pegava todos os expedientes de jornal e eu mandava currículo. Sabe quando tinha ali expediente? Sim, Tal? Eu mandava pra todo canto. Às vezes aí comecei a receber mailing, aí eu salvava, LGPD não existia naquela época, né? Eu salvava todo o mailing pra eu mandar currículo depois. E aí nisso veio o Ciesp. Eu vi uma vaga no Ciesp, não lembro onde, vi uma vaga. Mandei. Ciesp Guarulhos. Ciesp Guarulhos, isso. Mandei, fui fazer estágio, mandei o currículo, passei, fui fazer estágio no Ciesp Guarulhos, que aí pra mim ficou um pouco melhor, porque morando em Guarulhos, já estagiava em Guarulhos, à noite ia pra faculdade. Maravilha, tal, fazia um trabalho de assessoria de imprensa. Então tinha os eventos, acho que ainda tem bastante, hoje é bem forte, né, a instituição, tinha os eventos. A Lupa.com atende o Ciesp, é verdade. o Ciesp. Fazia a questão mandava pauta para os jornais, e aí comecei a ter relacionamento com os jornais de Guarulhos. E aí comecei a ficar de olho nas vagas, aí mandava também os currículos para o expediente de Guarulhos. E aí apareceu um estágio na Folha Metropolitana. Aí eu saí, não, desculpa, mentira. Do Ciesp, tô chegando lá, tô me atrapalhando aqui, então isso aí já era 2010, eu estava no Ciesp. Do Ciesp, eu vi uma vaga aqueles programas de estágio, não era o Ciesp, acho que era ou era o CIE ou era o NUB. Tá. Fui fazer estágio numa agência de comunicação que ficava na Barra Funda, que atendia a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, aquele prédio maravilhoso da República. Então, saí do Ciesp, na época era o Martinho Riso, que era o coordenador de comunicação lá. E aí eu queria ficar de manhã no Ciesp e à tarde para essa agência, porque era tarde lá, e à noite ir pra faculdade. E ele foi muito bacana, assim, que ele falou comigo, olha, não precisa você pegar tão pesado assim, vai pra lá, vai provar lá, porque vai ficar muito puxado, você tem que estudar. Que hora você vai estudar? Você vai fazer o estágio de manhã, desde sempre é um workaholic, nem sabia. Você vai de manhã pra cá, depois você vai pegar a metrô pra São Paulo, depois pra faculdade, vai viver isso lá. E fui pra essa agência de comunicação, nossa, eu tô fazendo muita confusão. Eu fui pra agência de comunicação, mas não pra secretaria ainda. Tá. Eu fui pra agência de comunicação pra trabalhar na agência de comunicação que atendia a Secretaria da Educação do Estado. Mas eu trabalhava nessa agência, acompanhava os projetos, que eles atendiam muitas contas do governo do Estado na parte de tecnologia. E era mais atendimento e não produzia tanto conteúdo lá. E aí, mandando os meus currículos para as redações, veio a Folha Metropolitana. O sonho ainda era ir pra redação. Era jornal de redação. Folha Metropolitana, daí fui fazer estágio lá. Eu fazia estágio... Isso foi 2011? Isso foi 2010 ainda. 2010. 2010. Porque esses outros locais eu fiquei pouquinho. Eu provava um pouquinho e já começava aquela inquietude de buscar, assim. Então, fui pra lá em 2010, consegui esse estágio. Aí era um estágio que a gente fazia notícias para o portal da Folha Metropolitana. Não era o impresso ainda. Então, eu fiz estágio lá, era eu e o Rodrigo Bufo, que recentemente era secretário de comunicação da prefeitura aqui. Abraço, Rodrigo. E aí a gente sentava ali juntinho e começando a carreira... Vocês dois que cuidavam do portal? A gente ficava de manhã e aí à tarde tinha uma outra turma de estagiários e a gente tinha uma editora que era a Priscila. E aí, nossa, aí eu amava porque era muito legal. Então, tinha a galera da redação, foi aí que a gente começou a ter contato também com a galera do impresso, né? Porque tinha ali as mesinhas, ficava na mesma redação. Ali, né? Então, já comecei a respirar esse ambiente, essa rotina, reunião de pauta, e aconteceu isso, pega o carro, quem tá aí, pega o... Eu acho isso incrível. Se você me perguntar assim, na área, eu amo a Lerce, mas qual é meu grande amor, exceto meu marido maravilhoso, é a redação. Eu amo Será redação. Será que ainda existe redação dessa forma, assim? Então, não sei, eu tô bem fora de redação há alguns anos, assim, né? Eu entrei na Folha Metropolitana depois de você, eu entrei em 2012 lá, né? E eu lembro que tinha a turma do portal que ficava aqui no cantinho aqui, na época tava o Rômulo Magalhães. Então, o Rômulo entrou, quando eu saí... não, desculpa, tô te cortando. Não, tranquilo. Conclui aí. Sem problema. Assim, o que eu ia te perguntar é o seguinte, se vocês faziam, a produção de conteúdo de vocês era exclusiva pro portal ou era pro impresso prioritariamente? Algumas coisas que eram pro impresso, quando precisava de uma apuração maior, aí a galera da redação ia pra campo, né? Então, tinha essa coisa da gente já colocar a notícia ali no site. Tinha na época o Twitter, tava bem alto, então a gente também tinha lá os caracteres pro Twitter. Mas aí quando era uma pauta que demandava mais robustez, aí o pessoal do impresso ia pra cobrir e sair no dia seguinte. Entendi. Né? Então aí foi muito bacana essa bagagem. Quando acabou a faculdade, nós saímos, né? Eu e o Rodrigo e toda a equipe saímos, e aí contrataram novos estagiários, que aí foi o Romulinho. Eu treinei o Romulinho. Beijo, Rômulo, um querido. E aí ele ficou e fez, né, jornada, carreira lá. Então aí o Diego Vinhas era fotógrafo, né? Aí olha que bacana que as coisas foram girando. O Diego Vinhas, ele era o plantonista do portal online. Então no final de semana, ele que cobria. Quando a Priscila saiu, ele foi contratado para ficar no portal e eu saí
do estágio, porque acabou o contrato e eles me contrataram para fazer o plantão de final de semana. Então, de todos ali, eu fiquei com esse job, que foi ótimo, porque acabou meu estágio, o que eu ia fazer? Aí eu fiquei com essa ponta. Entendi. Fazia esse plantão aos finais de semana e tudo mais. Era um trabalho bem bacana. E aí eu fui buscando outras coisas. Então, fui fazer fiz freela para uma agência que escrevia pro Terra. Então, mas eu acho que quando eu entrei, você não estava mais lá. Depois não, então, você voltou. aí eu voltei, exatamente. Vamos chegar lá, que aí tem essas idas e vindas. Então, nesse tempo, eu fazia isso, já era acho que era 2011, 12, por aí. Eu fazia o site aos finais de semana, então já era um job ali que eu tinha, porque daí era um contrato, já não era mais estágio, porque eu tinha acabado a faculdade, então já tinha um contrato ali de PJ, e aí eu fui fazendo outras coisas. Então, aparecia muito freela, daí fiz freela pra uma agência que escrevia pra área de saúde do Terra. Aí eu comecei a me virar, fiz uma revista. Primeira experiência com Foi focado assim em saúde, saúde? foi. Nem eu tinha esse olhar assim, mas sim, foi a primeira experiência. Fiz uma revista de carnaval para uma produtora que chamava Pastoral do Samba, uma revista do carnaval aqui de São Paulo. E aí eu da minha casa, inexperiente, ainda você vai pegando o que tem, mas assim, nossa, ligava, falei com Sultana Vieira, Adriana Galisteu, a galera que era envolvida assim do carnaval. Sim, no começo de carreira é muito nossa, legal, né? Naquela loucura, assim, naquela gana, e vi só trabalhando ali, fazendo as pautas, fechei essa revista, e aí a vida foi caminhando, voltei pra Folha ou fui pra secretaria? Deixa eu lembrar. Não, aí eu voltei pra essa agência. Aí apareceu uma vaga, aí eu tava só freelando, não tinha nada fixo, vi uma vaga dessa agência que eu tinha trabalhado lá atrás, e era uma vaga pra trabalhar na redação do portal de educação da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, na República. Aí mantive o contato lá, já tinha trabalhado lá, mantive um bom relacionamento em todos os lugares que eu trabalhei, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com todo mundo até hoje. Fiz a entrevista lá, passei e comecei a integrar o time do portal. Trabalhava lá também, era uma delícia, eu amava esse trabalho, porque a gente trabalhava na redação do portal e ia para as escolas, então escolas, professores que fazem a diferença mesmo, faziam projetos, aí cobri feira de ciências dos estudantes, fui para Águas de Lindóia cobrir, então aí começou a entrar essa rotina mesmo focado em educação nesse período, mas também era um contrato, né, temporário, né, então tinha a equipe de comunicação da secretaria, mas eram concursados, essa era uma agência que prestava serviço exclusivamente para o portal. Saí de lá, acabou o contrato, voltei a trabalhar na redação de Guarulhos, que aí volta a Folha Metropolitana. Isso já era Copa de 2014, então era 2013, porque eu lembro que eu fiz um caderno especial de como a cidade estaria para 2014. Aí voltei a trabalhar, só que aí já no impresso, que aí aí era a minha realização do meu sonho mesmo, porque aí chegava aquela rotina da gente chegar na redação, ter a reunião de pauta, o que vai ser, o que não vai, e cada dia era uma surpresa, né? Você vai fazendo. Aí tinha fazia algumas pautas pro Metro News, que já era o Jornal de São Paulo. Então fazia uma série com o Guilherme Kastner, que era das Padocas de São Paulo, lembra? Aí você já era o nosso chefe, nosso editor. Então tinha essa rotina também de fazer as pautas pro Jornal de Guarulhos e Jornal de São Paulo. E ali fiquei por um período também, até encerrou ali o contrato, o projeto, porque era um projeto específico para esse caderno de como a cidade vai estar na Copa de 2014, que se pegar esse jornal hoje, muita coisa nem aconteceu, né? Sim. A gente tinha aquela expectativa de como a cidade vai estar e não tá, infelizmente. E aí, continuando, buscando, fiz um outro trabalho também num outro jornal de Guarulhos na época, que era o Diário de Guarulhos. Fiquei lá pouco tempo, mas eu já tava querendo uma estabilidade, porque essa rotina nossa, naquela época, você sabe disso, você não tinha a segurança mesmo do trabalho. Você prestava o serviço, você tinha o seu salário. Acabou o contrato que você vai fazer. Então eu tava querendo, preciso, né, ter um trabalho fixo que eu saiba que eu vou fazer o que eu gosto e que vai me render um salário. E aí apareceu o Instituto Lado a Lado pela Vida, na minha vida, que aí foi onde eu caí de corpo e alma na área da saúde. Aí que começa mesmo a minha trajetória com saúde. Estamos em 2014. Em 2014. Assim, se a gente parar pra pensar, talvez a última grande redação de um veículo de comunicação em Guarulhos a gente pegou juntos, que foi esse período aí. Que foi uma época que equipe, né? Uma equipe exclusiva só para cuidar do digital, só para cuidar do portal, era um luxo, né? Eu lembro que eu cheguei na redação em junho de 2012, tinha umas 30 pessoas na redação. Você tinha 3, 4 fotógrafos, fora os freelas. Sim, tinha motoristas. Você tinha editor do Metro News e editor da Folha. Exato. Você tinha editor de arte. Você tinha uma equipe muito, muito robusta, né?
Eu amava isso. E quando eu saí de lá em 2016, tinham 7 pessoas na redação. Olha só, que transformação, né? Que transformação. A coisa foi porque a comunicação mudou mais. também, né? Sim. E aí acabou que foi um ciclo natural, assim. E foi quando você pulou do outro lado do balcão de ir pra área mais organizacional. Sem saber, né? Porque eu tava indo buscando mas você experiências. Conteúdo, né? Como é que era o seu trabalho no Instituto? Eu vou contar, mas assim, sem saber que eu tava migrando, porque eu tava indo muito porque eu queria um trabalho. E aí é engraçado que até saindo de casa hoje, né, pensando assim, nossa, vai ser legal retomar. Até agradeço, assim, porque foi tão gostoso relembrar minha trajetória. Sim. E lá foi o único lugar que eu tive um registro na minha carteira CLT jornalista. Aquilo eu achava maravilhoso. Na Folha? Não, no Instituto lado a lado. Na Folha eu era prestadora, no Instituto eu era registrada CLT jornalista. Tinha meu salário de jornalista, achava maravilhoso. E aí caí nesse universo de saúde. O que é o Instituto lado a lado? É uma instituição do terceiro setor que trabalha em campanhas de prevenção e promoção à saúde. Tá. Então lá a gente fiz muita coisa na área da saúde e eles também têm uma empresa que chama RV+, que é uma organizadora de eventos médicos. Foi lá que você conheceu o pessoal da RV+? Exato, porque eu era contratada pela RV+, e trabalhava ali no instituto, que eram empresas, digamos assim, do mesmo grupo, né? A RV+, é uma empresa que organiza eventos, né? Organizadora de eventos médicos, exato. Então, aí eu fazia, muitas vezes, cobria congresso de urologia, Congresso Brasileiro de Urologia. Eu fazia uma revista que chamava BODAL, Boletim da Urologia. Então, eu escrevia as matérias, aí saía lá meu nome, jornalista responsável, Vanessa. Esse era o meu trabalho. Então, eu fazia pautas com médicos para esse tema. E no Instituto Lado a Lado, fazia já uma comunicação um pouco mais institucional e corporativa, que eram essas campanhas, Novembro Azul, Setembro Vermelho, que fala da saúde do coração, Novembro Azul, saúde masculina. E aí a gente fazia coisas muito legais. Diego Vinhas, que trabalhou com a gente na Folha, nós fizemos um campeonato que chamava Várzea Azul, que era um campeonato de futebol de várzea, né, pro público masculino, e a gente levava médicos. Então, nesse campeonato, antes da partida, ia um urologista, fazia uma palestra, falava sobre a prevenção, câncer de próstata, qualidade de vida, a gente entregava folhetos orientativos, e toda essa papelaria, essa folheteria, a gente produzia, né, em equipe. Não tinha a Liana, que era, né, nossa chefe, outras amigas, a Edilene trabalhou lá comigo também, Lisiane. O Diego, ele tinha uma forte atuação, né, no futebol de várzea. Futebol de várzea, E aí a gente pensou muito nesse público, que era um público que a gente queria atingir. Eu lembrei, falei, poxa, tem uma pessoa que é perfeita, porque aí ele organizou esse campeonato. Então a gente rodava os nossos finais de semana pelas várzeas de São Paulo, fazendo as palestras, tinha o jogo, tinha medalha, tudo. Fizemos um jogo de futebol com o Zico. Aí tive a oportunidade de conhecer o Zico, entrevistá-lo lá no Rio de Janeiro com estrelas, né? Aí foi bacana, porque deu imprensa, dava muita visibilidade. Então esse foi o meu trabalho lá na área da saúde e também, paralelamente, cobrir os eventos da RV+. Então, eram 2 empresas, a gente tinha essa atuação. E aí, a saúde realmente entrou aí no meu gancho aí. De lá, você foi direto para a Unimed Guarulhos? Foi, que também é uma história bacana. Aí comecei, assim, eu adorava lá o trabalho, mas estava sempre com essa inquietude de querer provar outras coisas e tudo mais. Aí eu organizei meu desligamento. Nisso, eu já também, né, como todo jornalista e acho que profissional da comunicação, você faz vários freelas e trabalhos. E eu fazia um freela pro hoje, um dos meus principais clientes, que é a SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico. Então, eu já fazia um freela para eles, tinha esse meu trabalho, sempre você faz um texto, faz uma coisa ou outra, já tinha esse escopo, assim, multitarefas, né? Que nós temos esse perfil. E aí eu falei, acho que eu quero buscar outras coisas, adoro trabalhar aqui, uma experiência bacana, mas vou buscar outras coisas. Organizei meu desligamento, já tinha esse cliente, né? Que não era um cliente, eu não tinha nem contrato, mas já era alguma coisa ali. Naquele momento também já me deu aquela vontade, será que eu não consigo prestar outros serviços, assim, e tudo mais? Só que assim, a vida é maravilhosa, o destino é maravilhoso. Estou já na semana do meu desligamento, voltando pra casa, vi uma vaga aquela Cato, nem sei se ainda tem, deve ter, porque hoje tem o LinkedIn tá tão forte, né? Vi uma vaga na Cato pra Unimed Guarulhos. Inquieta, como sempre, mandei pelo sistema, mas eu liguei lá. Pra achar o e-mail da pessoa que era responsável pela comunicação lá. Quem me atendeu foi Miriam, que é prima do meu marido hoje. Que imagina, nossa, olha que Guarulhos também, né? Você não sabia? Não, imagina. Não, nem tinha o Daniel na minha vida ainda. Ah, tá, você não conhecia ele ainda. Não, exatamente. 2016, isso já vamos pra 2016. Liguei, Miriam, uma queridíssima, falou, não, você tem que mandar... Por isso que você conheceu ele? Não. Tá. Então, aí vai ser as coincidências. Tô fugindo do tema, mas é só pra você... Só pra gente ver as coincidências da vida, né? Miriam me passou o contato da Juliana, que também hoje é sua cliente. Sim.
Mandei e-mail pra Juliana, aí ela já tinha recebido. Não, eu já recebi também pela cara, tipo assim, eu ansiosa. Calma. Fiz o processo seletivo e tal. Eu estava finalizando o meu aviso prévio, fui aprovada na Unimed. Então, assim, eu pulei de um pro outro sem saber. Sim. Porque quando eu organizei o meu desligamento do instituto, eu não tinha a Unimed, mas aconteceu tudo muito providencial. Fui trabalhar na Unimed. Meses depois, enfim, aí só pra matar a curiosidade, conheci o Dani numas trocas de WhatsApp, a Miriam, gente, é meu primo. Eu falei, tô pegando. Meu marido, estamos juntos há 9 anos. Muito bom. E aí fiz a minha trajetória, então, na Unimed, que, nossa, assim, uma empresa maravilhosa, grandes amigos eu fiz lá, eu tenho um carinho, meu coração é verde, já era porque eu sou palmeirense, mas ele ficou mais verde ainda depois que eu trabalhei na Unimed, porque é uma empresa maravilhosa, eu amei trabalhar lá, e foi uma outra experiência, que era a comunicação interna. Sim. Ainda sendo uma empresa da área da saúde, o nosso trabalho era focado no endomarketing, aí que o endomarketing entrou na minha vida, né, então fazia todos os trabalhos para comunicação interna, mas tem projetos muito legais lá, por exemplo, o lançamento das redes sociais foi um projeto que eu meio que liderei lá, claro, não fiz sozinha, fiz com toda a equipe, mas foi um projeto que eu toquei lá, depois a gente fez um site na época que teve o hospital que desmembrou da Unimed, foi para 8 de dezembro, fiz o projeto do site, porque no instituto eu fazia muito site, então hoje é um projeto que eu gosto, assim, de fazer, desenhar mapa de site, eu fazia muito isso para os sites das campanhas, então eu tive uma trajetória ali de quase 2 anos na Unimed. E aí, pra onde que eu vou caminhando com essa inquietude? Eu tava numa viagem, ela nem sabe disso, Ana Moreto. Eu tive uma oportunidade, estava viajando com a minha mãe, encontrei essa amiga, que eu já sabia que ela estava na cidade, marcamos um café, e aí você vai botando papo em dia e tal. Eu conheci ela, assessora de imprensa do Instituto Lado a Lado, em 2014. Nos conhecemos e nos encontramos nessa viagem. Como é que tá a vida, o trabalho? Contei, aí falei, e mantive o freelancer com a Sobec, e fazendo outros trabalhos também, e trabalhando o meu CLT na Unimed, feliz da vida. Ela falou, nossa, mas aí falou super bem de mim, falou, você é tão, proativa e tal, por que você não faz desse seu freela o seu negócio? Você pode ter 5 clientes desse, você dá conta, tal, ela contando também da experiência dela, sabe quando deu aquela formiguinha, assim, falei, putz, acho que tem potencial. A formiguinha do empreendedorismo. Ela nem sabe disso, Ana Moreto, depois eu mando isso pra ela. Antes da gente falar do seu negócio... que vai entrar agora, nossa, demora, foram alguns anos, foi 10 anos pra chegar, né, em 2020, aí a Lercy. O que toda essa experiência que você teve em redação, em comunicação institucional, depois endomarketing e tudo mais, o que te trouxe para você, que você usa até hoje no seu negócio, no seu empreendimento, na Lercy? Organização. Eu acho que, assim, na redação, apesar de ser essa dinâmica toda, não tinha muita organização, porque você não sabia o que ia ser o seu amanhã. Mas talvez no instituto, como era muita demanda, eu acho que, assim, essa questão da organização, porque você nunca sabe o que vai ser notícia daqui a meia hora, né? Sim. Então, se você não tiver, assim, esse alinhamento, você vai se sobrecarregando com as coisas que vêm, porque a comunicação é muito isso, tá tudo bonitinho, daqui a pouco cai, e hoje é a mesma coisa, daqui a pouco cai um cliente ligando pedindo uma campanha, e ele quer pro evento da semana que vem, que acontece essa rotina. Então, eu acho que, não sei se era bem isso assim que você queria que eu falasse, se está muito relacionada à área, mas eu acho que é a organização. Porque aí, com ela, eu consigo dar vazão pros incêndios que acontecem semanalmente na nossa vida, né? São muitos? Sempre tem. Comunicação sem incêndio não tem, né? Não tem graça. Aí, por que a gente nem ia estar aqui? Agora, me fala da Lercy, porque, o que te motivou? Então, você falou um pouco do que te motivou a criar a Lercy, né? E o que a Lercy faz exatamente? Porque, assim, a gente fala de comunicação, mas a comunicação tem muitas frentes. A gente falou de várias que você mesmo participou. Atuei, e atuou. O que faz exatamente a Lercy e o porquê desse nome? Tá, vamos lá. A Lercy, hoje, o meu negócio, ele é focado em comunicação e conteúdo estratégico para os canais digitais, né? Então, esse é o meu negócio. Então, eu tenho alguns clientes que eu atendo exclusivamente a comunicação digital, redes sociais, site, toda a estratégia de posicionamento de marca no digital. Estratégia e produção? E produção, estratégia. Alguns eu faço, aí depende muito do projeto. Em alguns projetos que eu faço a estratégia, o cliente tem equipe interna, ele desenrola lá. Mas a maioria eu faço estratégia, produção, desde da reunião de briefing até o curtir o comentário que a pessoa colocou no post. Assim. Então é um trabalho bem completo. De comunicação. Interação também? Você faz gestão de interação? Se tiver alguma coisa do pessoal comentando, criticando, sim, gestão de crise, acompanhar o dia a dia. Então, eu acho que a maioria dos clientes eu faço, que eu atendo o canal digital, é o trabalho completo. Desde a produção da pauta, vamos fazer um post disso. Aí, o que vai o post, né? Vai uma arte, você faz o trabalho de briefing com a criação, você faz o conteúdo de apoio para aquele post, você faz a publicação, aí se vai patrocinar, você não vai, e o acompanhamento da performance também. Então, toda a questão de engajamento,
relacionamento ali, faço pela Alerce. Faz tráfego pago também, Tráfego pago performance, também, tudo? sim. Caramba, bastante coisa. É bastante coisa. Tudo que envolve, assim, essa questão. Aí depende muito do cliente. Então, tem clientes que é focado em eventos, tem clientes que é focado em institucional. E tem alguns projetos que eu pego pontuais também. Vou fazer esse evento, vou fazer esse trabalho. Então, depende muito. Mas tudo que é voltado para a área digital, principalmente site, redes sociais e tráfego pago. E os seus clientes continuam sendo majoritariamente da área da saúde, não? Sim, mas eu tenho outros de outros campos também. Então, eu tenho contabilidade, eu tenho comércio exterior. Então, assim, varia muito. Mas a área da saúde acaba sendo o meu principal foco. Então, eu tenho a enfermagem, eu tenho a oftalmologia, tenho urologia. Eu tenho uma grande cliente, amiga e parceira, que é a Ana Cesário, que ela é focada em eventos. Então, também faz a roda girar ali nesses negócios, né? Que ela é uma representante representante comercial de vendas para eventos. Então, ela também tem muito relacionamento com congressos médicos. Então, a cadeia gira muito em torno da saúde, mas tem outros nichos também. E projetos pontuais, né? Às vezes a pessoa me liga, eu quero só um site. Aí a gente faz o site, entrega para ela e ela segue a vida. Isso acontece bastante também. É bem rotativo, assim, nesse sentido. Você falou de várias oportunidades aí de bons relacionamentos que você teve durante a tua carreira profissional, né? Que depois abriram portas lá na frente em algum momento, né? Como é que funciona isso do ponto de vista comercial na Alerce? Como é que você prospecta seus clientes? Ou é tudo na base do network? Hoje é 100% networking. 100% networking. Porque o que acontece? Quando a Alerce nasceu, foi aí que eu falei, vou chamar a Sobec, vou fazer um contrato. Agora eles são meus clientes, oficialmente meus clientes. Fiz o contrato. Nesse fechamento de contrato, eu já vendi um novo site pra eles, que eu fiz em parceria com uma outra agência na época, né? E aí depois foi acontecendo. Quando a Alerce nasceu, posso até já aproveitar pra responder a pergunta do nome? E aí eu volto daqui a pouquinho. Claro. Quando a Alerce nasceu, desde que eu saí da Unimed em 2019, agosto de 2019, até o lançamento da Alerce em março, passei por um processo até para entender para que caminho que eu ia, e aí a Alerce Comunicação nasceu. A Alerce é uma árvore típica da região da Patagônia chilena, é uma das espécies que mais cresce. Então, eu amarro o conceito de que a comunicação é alicerce dos negócios, né? Considerando que para você fazer a tua empresa crescer, você tem que ter um bom alicerce, regar, cuidar, plantar, assim como uma árvore como a Alerce. Então, esse é o motivo do nome e o conceito. E aí, agora voltando, então, só para eu não queria esquecer, que eu acho bacana, eu gosto do conceito e do nome da Alerce. É bem legal. Aí, os relacionamentos, né? Os clientes. Então, começou com isso. Quando começou com a Sobec, né? Quando eu fiz esse contrato, que eu me desliguei da Unimed, já tinha a Sobec. E aí, quando eu coloquei no meu LinkedIn aquele post de despedida, obrigado Unimed, eu te amo, meus anos foram maravilhosos, vou seguir outros rumos, já começou a gente me procurar. Pessoas que eu conheci na época da RV, do lado a lado, então eu já comecei a fazer outros trabalhos. Eu fiz um projeto para uma empresa que ia trabalhar com tecnologia. Aí tinha um rapaz também, um colega de profissão, que já tinha uma agência e me contratou para fazer conteúdo para ele. Então, enquanto eu tava entendendo o que eu ia fazer, eu tava fazendo render o Pix ali, que na época não tinha Pix, mas tava fazendo render o trabalho com esses relacionamentos que eu fiz lá atrás. Quando a Alerce oficialmente nasceu, outras pessoas também começaram a me procurar, né? E aí eu atendi consultoria financeira, aí veio a pandemia também, então foi um ano que eu me dediquei muito a esse cliente da área da saúde, porque era, né, necessário, era uma demanda grande, então eu também não tive muito tempo para prospectar, e depois a pandemia deu uma acalmada e aí as coisas foram acontecendo. Passei a atender a Ana de eventos, que aí girou outras empresas, através dela veio outras empresas, e aí foi crescendo o número de clientes, mas hoje 100% é o meu networking, que acho que é bom, hein? Que eu tô aqui há 5 anos com eles. Sem dúvida, 5 anos. E assim, olhando para trás, né, pelo retrovisor para 5 anos atrás, o conselho que a sua amiga te deu de, poxa, você não precisa estar prestando serviço apenas para uma empresa, né? Você empreender, você vai ter vários clientes. Foi uma decisão acertada? Muito, nossa, eu sou muito feliz, assim, eu adoro o meu escopo de trabalho. E tem uma coisa também que é legal de falar, além dos meus clientes, que eu tenho a minha carteira de clientes, eu tenho muito projeto que eu trabalho collab, que eu acho fantástico esse formato. Então eu tenho uma grande agência parceira, que é a IATA, Gabi, você conhece? Sim. A gente faz muito trabalho junto. O que é o trabalho collab? Muitas vezes, meu cliente tem uma necessidade que ela tem mão de obra, aí a gente faz em collab. Ou ela precisa terceirizar alguma coisa que é uma expertise minha, por exemplo, trabalhos na área da saúde, eu faço várias coisas voltadas
para a área da saúde, que é cliente dela, mas a gente faz isso em collab, né? Então, contigo também, se eu preciso de uma equipe de audiovisual, tem você, tem outras agências, então aí a gente vai costurando. Tem uma outra agência também, o parceiro com o Rogério, então a gente faz trabalho de criação, então eu faço também esse relacionamento que é bacana, porque gira negócio para todo mundo, eu acho que é um formato, assim, fantástico. Porque é difícil você, a não ser as grandes agências de comunicação tudo, que tem o atendimento 360 mesmo, geralmente, voltando ao que a gente já falou aqui, né? A comunicação tem várias frentes. E às vezes, muitas vezes você não tem tudo em company, você precisa de parceiros, dessa né? rede. Então eu construí realmente essa rede forte, assim. Então hoje o cliente que ele quer uma solução digital, eu tenho tudo para oferecer para ele. É site, é captação, é edição, na é prática, produção. para o seu cliente, você funciona como 360, porque você no vai digital, atrás no digital, de sim, resolver os problemas que ele eu precisa, fico a responsável pelo Ela projeto. só fala com você. Eu sou responsável pelo projeto. Então, se ele quer tráfego, se ele quer gestão de canais, quer conteúdo, quer site, quer... Você se vira para ir atrás, eu né? faço tudo isso, que eu não tenho, que eu não faço no meu know-how, eu busco já parceiros que eu confio e que dá muito certo e acho, assim, um modelo bacana. Bem legal. E tem funcionado dessa forma. Ô, Van, você tem falado bastante da sua atuação na comunicação digital, né? Com o avanço, né, das redes sociais, né, da popularização, e todo mundo usa, inclusive as grandes marcas, né? Quais são os principais erros que você vê ainda hoje em dia que as grandes marcas cometem nas redes sociais? Os erros, você diz? Eu acho que é essa ânsia por querer estar em primeiro lugar lá no Google quando aparece. Porque as pessoas têm a ilusão de que o digital é fácil, de que se você faz um perfil no Instagram, você vai vender. Se você faz um vídeo, você vai vender. Eu acho que o principal erro é você já ir com essa ansiedade. E, eu fiz um post e não teve curtida, isso não dá certo. Isso aí é fake news, isso aí é lorota. Não é assim. Porque você tem que ter toda uma camada ali. E é um trabalho que demanda muita persistência, credibilidade, porque dependendo do nicho também, a concorrência é gigantesca, né? Sim. É gigantesca. Sei lá, vamos falar da área da saúde. O médico que quer ser um gerador de conteúdo, ele vai ter que ter horas do dia dele para fazer esse trabalho, né? Se ele ficar horas no consultório e ele não der vazão para isso, não tem como você vender um profissional da saúde com um post estático se você não tiver um médico falando, se você não tiver uma nutricionista falando, se você não tiver um psicólogo. Exato. E aí muitas pessoas ainda têm essa dificuldade. Ela quer estar presente no digital, ela quer fazer acontecer, mas ela não gosta de gravar. Ela não quer, ela não tem. Eu também acho que eu não tenho. Olha que eu sou um profissional de comunicação, mas você tem que se arriscar. A rotina ali você vai se aprimorando, né? Então eu acho que é esse erro, assim, de talvez jogar toda a expectativa muitas vezes do seu negócio. E tem também aquela coisa, né? Não, eu vou colocar um curso online, eu vou vender. E se o curso não for bom? Às vezes pra você ele é. Né? E aí, não vendeu, mas e aí? Seu preço é bom? Seu produto é bom? Só para... É o PPP, né, gente? Só mudou o método, mas o PPP continua. Continua. E essa parte de você ter que falar essa notícia ruim pro cliente, porque tem cliente que às vezes não gosta de ouvir, né? Assim, isso é muito bom para você, mas não é para... Não, já aconteceu da gente ter aquela expectativa e não rodar, assim. Mas até que, assim, eu sou feliz, porque eu tenho bons clientes, assim, eles têm eles me escutam, né? E a gente vai crescendo e vai pontuando junto. Assim, isso aqui, será que vai dar certo? Às vezes, uma campanha, gente, mas não tá legal, não tá fácil, né? Recentemente, mesmo ano passado, a gente fez uma campanha e não emplacou. Vai falar de ESG, as pessoas não sabem nem o que é isso, né? Então, a gente tem que educar um pouco mais. Vamos mudar a estratégia? Esse ano nós mudamos a estratégia, vamos educar, vamos falar o que é. Depois a gente pede pra pessoa se engajar. Ela não vai se engajar com o que ela não conhece, né? Então, eu acho que é isso, é essa cautela, assim, porque eu sinto que as pessoas têm essa ansiedade do digital, porque se inspira muito, né? Essas pessoas, gente, mas o influencer, ele tem milhões de seguidores, mas aí ele investiu também. Você tem 100 mil para investir de tráfego, pra você aparecer pro Brasil inteiro. E tem outra coisa, né? As pessoas às vezes não lembram que a rede social não existe para falar de política, para falar de temas, de pessoas, né? Sabe, de finanças, é entretenimento. Exato. Né? Rede social, a essência dela é entretenimento. As pessoas vão lá para ver, para se divertir, para relaxar. Só que aí você acaba usando aquilo, porque a audiência tá ali. Para tentar vender o seu negócio, o seu serviço, alguma coisa. Mas como é que você vende hoje? Fazendo uma pegadinha. Como é que você prende a atenção da pessoa hoje na rede social? Num Reels que você vai falar 3, 4 segundos e ela vai, putz. Aí lá no final, vai pra rede social pra isso. Lá no final você fala que você arrasta pra cima. Né? Antes disso, você prende essa pessoa. Sim. E a concorrência, ela é desleal, né? Porque você tá ali com um produto sério, mas ao mesmo tempo você tem um meme que vai, tipo, a sua dopamina quer aquilo, né? Sim. Então, às vezes, assim, eu brinco, eu tô às
vezes, também no meu momento de dar uma desconectada, e tem um blogueiro que eu às vezes vejo os stories, tem hora que ele fala assim, você tá aqui ainda, você tá com tempo, hein? Só que eu nem tô, eu falo, meu Deus, hora de parar. Verdade. Então a concorrência é desleal, porque às vezes você se perde mesmo, assim. E pro consumidor do produto do meu cliente é a mesma coisa, ele não vai ver, por exemplo, na área da saúde, ele não vai ver conteúdo científico o dia inteiro. Sim. Ele vai se dispersar com uma foto, com uma fofoca, com o resumo da novela, ele vai. Exatamente. E a concorrência é gritante. E assim, a rede social também pede, existe uma preocupação muito grande das marcas, né? E dos porta-vozes de querer se posicionar sobre tudo. Sim, né? sim. E tem coisas que às vezes você não precisa falar, né? Não é a tua praia e tudo mais. E assim, eu percebo que tem muita gente que quer se posicionar o tempo todo sobre tudo, né? Às vezes é uma coisa que tá quente em outro setor de atividade, mas a pessoa precisa pegar aquela carona, né? Pegar aquela carona, né? E às vezes não precisa. É uma estratégia que as pessoas usam, mas eu acho que não faz sentido pra todo mundo, não. Depende muito do teu perfil, assim, do perfil do seu negócio. Dentro dos meus clientes, a gente não tem muito essa preocupação, não. Eu tenho um cliente que é de comércio exterior, então a questão política e econômica é uma coisa que, por exemplo, a gente tá agora, né, não sei quando que vai ao ar, mas a gente tá aí nas vésperas do tarifaço, 1º de agosto, começar a pegar fogo. Então eu já entrei em contato e falei, e aí, vamos fazer alguma coisa? A gente vai se posicionar, vai esperar ver se vai sair ou não vai, então depende muito, mas não é nem pegar carona e se posicionar, é você posicionar o teu cliente, porque no caso deles vai impactar o cliente deles, né? Sim, claro. A notícia impacta o meu cliente, que impacta o cliente deles. Então eu acho que também tem muito esse cuidado, mas dentro do meu hall, assim, de clientes, eu não tenho essa questão, tipo, não, eu quero falar sobre a política, eu quero falar sobre isso, porque essas tretinhas de internet dá audiência, né? Por isso que todo mundo quer fazer o vídeo, você joga lá no YouTube, tá todo mundo falando daquilo, porque dá views, e views gera relevância na rede social, mas às vezes a pessoa tá falando a groselha, né? Sim, exatamente. Ô, Vano, você tem feito muito trabalho de endomarketing? Eu faço alguns trabalhos de endomarketing nessa parceria com a Yato, e também um dos meus clientes eu faço bastante endomarketing com esse meu cliente do comércio exterior. E como é que você vê a importância dessa frente de comunicação para o engajamento dos times, né? Dos colaboradores, né? Primeiro, eu acho que a empresa tem que ter muito claro isso, os gestores, a alta liderança, de que isso também é um projeto que você vai coletar frutos no longo prazo. Porque não é uma campanha, não é um Dia das Crianças, um Natal que você vai resolver. O endomarketing é uma construção de uma cultura, né? Então, muitas vezes as pessoas acho que confundem também. É legal falar disso. Não é você contratar uma agência ou um profissional para fazer campanha motivacional. Você tem que realmente mostrar que aquela essência existe na sua empresa. E isso vai muito o quê? Do comportamento da liderança, da relação entre os times, né? Não adianta você fazer tudo isso e o ambiente ser tóxico, o gestor não sabe dar um feedback, as equipes não conversam, não escuta também feedback, não tem uma construção ali. Então, eu acho que esse é o desafio e acho que a importância é isso, né? É como todo mundo fala, né? Quem trabalha feliz dá resultado, né? Então, eu acho que Mas acho que tem que partir disso. Exato, né? Eu acho que é muito da cabeça e mentalidade da gestão, da cultura da empresa, porque você só vai emplacar, o teu colaborador só vai fazer aquilo se ele sentir aquilo. Não adianta você vender bonitinho na rede social e internamente nada funcionar. Então, eu acho que é uma construção que vem de cima, uma mentalidade que vem de cima. E assim, acho que grandes empresas já têm essa noção e as outras eu acho que têm começado assim a se preocupar. As menores, sabe? As menores. A querer fazer, eu vejo assim isso em alguns clientes que já têm esse cuidado, sabe? Então, equipes que têm várias unidades, olha, a gente é uma só, nós somos um só. Vamos trabalhar essa cultura, esse discurso, porque é o que a gente sente de verdade. E aí é diferente, você percebe quando a empresa tem esse cuidado e o resultado e o engajamento do colaborador, né? É como assim, a Unimed faz muito bem isso, sabe? Eu saí de lá em 2019, eu falo que eu sou sempre Unimed, eu amo a Unimed. Então, eu saí de lá, mas eu ainda tenho um sentimento, um carinho enorme pela empresa. Legal. E quem trabalha lá, você tá acompanhando como, né, atendendo lá, as pessoas amam trabalhar lá. Mas isso é uma construção, não sei antes, mas é uma construção, né? Talvez nem sempre tenha sido assim, mas existe um trabalho muito bem feito ali de cuidado desse colaborador, da trajetória dele, né? Para que quando ele... O endomarketing é legal porque você cuida quando ele entra, quando ele está e quando ele sai, né? Imagina, eu saí de lá e ainda tem todo esse carinho, mas eu acho que é um trabalho muito bem feito da empresa mesmo, assim, para você sair com esse sentimento, sabe? Legal. Se você pudesse dar uma dica para alguém que, como você, lá em 2019... tivesse com vontade de montar sua própria agência, que dica que você daria? Olha, acho que eu daria a dica que eu segui, que foi ouvir, né? Que foi ouvir minha colega, assim. Eu acho que, por exemplo, essas trocas, hoje a gente tem muito disso, né? Você quer bater um papo, escuta, assista, consuma. Porque, claro, tem que se capacitar tecnicamente, não é isso. Mas eu acho que o dia a dia das pessoas que já estão nessa estrada vai te ajudar bastante, assim, a ouvir e questione também, né?
Veja se isso é pra você, descubra. Eu fui muito inquieta, então hoje eu sei o que eu gosto, o que eu amo fazer, mas eu passei por muita coisa, né? Sim. Até decidir. Então eu queria trabalhar em jornal, fui trabalhar com edital, achei um porre, mas foi meu primeiro contato com o jornal. Depois caí na redação, fazer pauta, amei. Então acho que a pessoa tem que ouvir e também questionar pra ela se descobrir. Legal. Van, a gente tem um bloco aqui no LupaCast que a gente faz 3 perguntas, as mesmas 3 perguntas para todo convidado, tá? São os 3 toques da Lupacom que eu queria fazer com você também. Primeiro, um erro de comunicação que te ensinou muito. Bom, esse aí é bacana de contar essa história, porque vai voltar lá pra nossa redação, que talvez você era, acho que o diretor, porque nós tínhamos o chefe de redação, que era o Chico. Chico Júnior. Isso. E aí, é engraçado, porque essa pergunta, olhando assim pro meu dia a dia, eu acho que ela me ensinou tanto que ela tá muito frequente hoje. O que aconteceu? Eu era inexperiente quando eu trabalhava lá no jornal, né? Eu fui cumprir uma pauta de uma empresa que teve uma explosão em Guarulhos. Já tinha acontecido o ápice, eu não vou lembrar o nome da empresa agora, também na memória não tá tão boa assim, eu sei que eu tinha que ir lá entender a continuidade daquilo. E eu voltei com uma resposta meio bosta da empresa. Tá. E ele olhou pra mim e falou assim, mas você não pode aceitar isso, 2 pessoas morreram. Me deu um apito, assim, eu não tinha o que fazer, porque foi a resposta que me deram. Eu tava lá, me deram uma resposta ruim, se eu ligasse, não iam dar nada. Sim. E aí eu falei, putz, verdade, eu senti o peso da responsabilidade ali, sabe? Enfim, e acho que isso eu aprendi tanto, que hoje quando os clientes, às vezes, tô em reunião, vamos fazer uma coisa assim? Minha cabeça vai no 360, eu já vou com 10, 15 perguntas de possibilidades, tipo assim, será que isso vai dar certo? Tal, teve uma vez que eu tava numa reunião, a cliente falou assim pra mim, nossa, mas que coisa chata! Porque eu fiquei com tantas, assim, já perguntei tudo, né? Esses dias também. Isso acontece com frequência, assim, também. Tava montando uma campanha interna pra esse cliente aí NX, e eu botei tanta dúvida, e no final eu falei assim, olha, não é pra ser chato, é só pra garantir que todo mundo vai se sentir bem, acolhido e tal. Então, eu acho que foi um erro que me ajudou e me ajuda muito, porque agora a cabeça Você não fica mais sem resposta. Eu não fico mais... Eu tenho excesso de respostas, eu corro o risco do cliente ficar magoado. Muito bom. Uma dica de ouro pra quem tá começando na carreira? Uma dica... Nossa, será que não pode ser a mesma do ouvir? Eu acho que, pode né? ser. Acho que fica nessa caixinha do ouvir, questionar e provar. Simplesmente quem tá começando tem que provar de tudo um pouco. Na área da comunicação, por exemplo, que é tão ampla, né? A não ser que a pessoa tenha convicção que ela ama aquilo e persista também, né? Porque eu acho que eu sempre fui muito atrás, assim, acho que persistir, já aumentei aqui o hall de dicas, hein? Persistir nessa coisa de mandar os currículos pros e-mails que eu recebia. Eu lembro que o mais perto que eu cheguei de uma televisão foi a Record, que eu fiz uma entrevista na Record nessa de ficar salvando os mailings, que eu salvava, mandava currículo, e uma vez eu fiz uma entrevista lá, não passei mesmo aqui, mas assim, se eu tivesse passado, seria um puta mérito de esforço, porque eu ia atrás, todas essas oportunidades, eu caçava, sabe? Eu ia atrás, e então acho que é isso. Legal. É um conteúdo que todo comunicador precisa consumir. Nossa, tem tanta coisa, isso é difícil, né? Acho que depende muito, talvez, da área, né? Da pessoa. Vou falar da minha área, então, de conteúdo digital, né? E estratégias, assim. Eu gosto muito do portal Meio Mensagem, assim, porque eu acho que lá eles são muito atualizados com as tendências. E comunicação hoje é tendência, é novidade. Sim. Não tem como você achar que você faz comunicação como você fazia o ano passado. Não vou nem muito atrás, como você fazia o ano passado. O ano que vem, já o consumo de rede social já vai ser diferente do que a gente tá produzindo esse ano. Então, eu acho que pra quem tá nessa área do digital, eu iria no portal Meio Mensagem. Eu gosto muito do trabalho deles. Eles pegam muito as tendências, por exemplo, publicidade, merchandising. Hoje tá na novela, né? Tá no influencer. Mudou completamente. Então, eu acho bacana, assim. Legal. Esse conteúdo é uma rotina minha e que eu acompanho, acho que vale. Você falou da rapidez com que as coisas se atualizam, né? As tendências na comunicação. A inteligência artificial está cada vez mais rápida. Exato. Você não passa nem um ano, né? Não. Eu recebi aqui num dos programas o Jorge Souff, jornalista que atua muito fortemente no LinkedIn. Ele falou exatamente isso aqui. Ele falou assim, daqui a um ano a gente não vai acreditar em mais nada que venha na rede social. Hoje, a gente consegue ainda perceber que um vídeo é feito por IA. Mas depois mas vai eles são tão bem feitos que uma pessoa um pouco mais desatenta passa despercebido. Mas daqui a um ano a gente não vai acreditar em mais nada. Não, com certeza. Os posts, você já vê se foi um designer que fez ou se foi uma inteligência. Exato. Esses dias eu vi um comercial que tem a Selena Gomez e eu tenho certeza que ele é inteligência artificial. É de um biscoito. Eu falei, gente, tá até meio tosco, assim. Mas daqui a pouco não vai dar pra
para diferenciar, né? né? Então, eu acho que essa questão da atualização constante, e acho que independente da área também, se a pessoa trabalha em outras esferas que não seja o digital, ela precisa ficar de olho, porque a televisão tá no digital, né? Eu acho esse é o exemplo máximo, assim, a Rede Globo fez um programa que ele colocou os influencers de comédia para fazer um programa de domingo, porque a audiência deve estar ruim. E não tem jeito, se você não levar esse público, você vai morrer, né? Exatamente. Então, a gente tá caminhando pro final, e aí, infelizmente, a gente... Rendeu, hein? Rendeu bastante. E olha que eu falo, é que eu falo rápido também. Aí... A gente tem um ping-pong aqui que eu vou te fazer uma pergunta, você me fala com uma palavra ou com... Depois pode justificar ou não, é papo pode, então, porque eu não consigo, eu gravo não áudio dá, né? de 5 minutos, pelo amor de Deus, né? Um livro que te transformou. Um livro que me transformou... Pode ser um livro recente? Vai falar, nossa, mas transformou agora essa altura da vida? Eu li recentemente O Avesso da Pele, que é um livro que fala sobre racismo. Não vou dizer que ele me transformou, porque eu já tinha esse olhar, mas eu consegui ver como essa leitura reforçou que eu estava lendo. Eu não tinha nem terminado o livro, eu estava num evento e uma empresa colocou um vídeo lá, institucional, era uma empresa que falava sobre saneamento básico, e todas as cenas que essa empresa falava de pobreza, de falta de água, tinha crianças negras. Isso me deixou muito incomodada. Entendi. Talvez se eu não tivesse lido esse livro, eu não tivesse esse incômodo, porque eu falei, cara, por que a negritude tem que estar associada à pobreza, à tristeza, ao sofrimento? Isso ficou muito latente em mim, então eu acho que eu diria esse livro aí. Bacana. Um conselho dos seus pais que você nunca esqueceu. Nossa, são tantos, né? Deixa eu Escolher pensar. Escolher um. Eu acho que os meus pais, eles educaram sempre a gente, assim, pra essa questão da honestidade, do trabalho. Essa coisa que eu falei um pouquinho atrás, de ter feito muitos relacionamentos na minha trajetória profissional. Todos os meus grandes amigos hoje são frutos dos lugares que eu trabalhei. Então, eu acho que é isso, sabe? Você sempre... Acho que o conselho era assim, saiba entrar e sair do lugar. Entre sempre pela porta da frente. E eu acho que isso eu fiz bem, porque, como eu te falei, todos os meus clientes hoje, de alguma forma, eu já entrei por essas portas. Bacana. E eu voltei, né? E acho que é isso, então, de todos meus fofos. Um local que te recarrega. Meu sofá com meu marido. Ele é meu refúgio, assim. Todas as trocas, assim, eu acho que é a minha casa com o Dani ali, é a minha energia, minha bateria total. O que não pode faltar numa boa conversa? Risada. Depende do grupo, né? É verdade. Depende do grupo, eu acho. Mas eu acho que não pode faltar... Você quer um tema, assim? Seria isso a pergunta? Um tema que não pode faltar? Ai, caramba, que difícil essa, porque de verdade, depende. Viagem, eu amo falar de viagem. Legal, vou falar de viagem, então. Bacana. Redação ou comunicação organizacional? Redação, já falei lá na frente, que é meu grande amor, né? E pra fechar, se você pudesse voltar no tempo, falar com a Vanessinha lá atrás, no comecinho da carreira, escolha da profissão, o que você diria pra ela? Eu escolheria a mesma coisa. E eu acho que falaria para estudar idiomas. Boa. Que hoje, assim, é um grande desafio aí que eu tento, principalmente com o inglês. Eu falo espanhol um pouquinho melhor. Acho que é paralelo a tudo que você vai fazer e provar, estude idiomas. Legal. Van, obrigado pela tua presença, pelo papo, foi muito legal. Eu amei, adorei. Podia ficar mais tempo conversando. Nossa, renderia aqui. Super, assim, muitas histórias, né? Eu adorei. Deixei de perguntar alguma coisa? Faltou perguntar alguma coisa? Deve ter deixado, mas eu não vou lembrar agora, né? Quer dizer, eu tenho que lembrar lá das perguntas lá. Não, mas foi ótimo, adorei bater o papo e tô feliz aí pelo seu projeto, sucesso. Obrigado. E que venham também nossos novos trabalhos Collabs aí, né? Exatamente. Porque também é um grande parceiro que eu tenho orgulho de trabalhar junto. A gente também tem. Obrigado, viu, Obrigada, gente. Obrigado você também que nos assistiu. Obrigado, Rafael, Paloma, que estão aqui nos bastidores. A PAI é mais... Desculpa. Imagina. A PAI é mais um fruto, né? Vocês dessa colheita do mercado de trabalho que trouxe pra minha vida, né? Exatamente. Eu sou apaixonada. E obrigado a você que assistiu a gente. Lembrar você de seguir a Lupacom nas redes sociais, no YouTube, fazer inscrição, acionar o sininho de notificações para receber o aviso toda vez que tiver um novo episódio. Mandar sugestão de pauta, crítica, sugestão, compartilhar, dar o like nesse vídeo aqui. Porque você sabe que release a gente até lê, mas papo bom de comunicação é aqui. Um abraço e até a próxima.